Chegaram também algumas perguntas sobre o futuro da indústria do petróleo. O Altino Correia, por exemplo, pergunta o que o pré-sal pode representar para a economia brasileira no decorrer dos próximos anos e como será a atuação do país. Altino, a sua pergunta é relevante, mas o pré-sal tem um papel importantíssimo no cenário econômico do país. Primeiro, vamos relembrar uma coisa: energia é uma das coisas que todos os países do mundo procuram. Ninguém cresce sem consumir energia. Ninguém cresce sem ter fontes de energia confiáveis, suprimento de energia. E esse é o desafio do mundo atual: como buscar fontes de energia para garantir o seu crescimento. E o Brasil, felizmente, nas duas pernas, tanto na vertente dos fósseis, agora com pré-sal, como você citou, e eu vou voltar à questão do pré-sal, como na questão dos renováveis, que é os biocombustíveis, nós somos um exemplo para o mundo. Nós estamos crescendo, as nossas reservas são crescentes, a nossa produção é uma produção crescente, de forma que o Brasil passa a ser visto lá fora, passa a ser visto externamente como um país que, no setor energético, além de ter essas duas variáveis que eu acabei de dizer, é um dos países que tem a matriz mais limpa, a matriz energética mais limpa, com as nossas hidroelétricas, que é renovável também. De forma que o Brasil está bem nesse aspecto e vai ficar ainda melhor. Por quê? Porque o Brasil está mudando nessa década, né, a partir de 2006, quando passamos a ser um exportador líquido de petróleo e derivados, né, nós estamos mudando de lado na mesa. Nós deixamos de ser um importador para ser, eventualmente, um exportador. Eventualmente não, certamente um exportador de petróleo e derivados. Isso é importante. Isso é importante na medida em que você passa a ser um supridor de outros países, passa a ter uma importância maior na geopolítica internacional. Mas, além disso, e mais importante do que isso, é que isto se faz com um desenvolvimento nacional, isso se faz com o desenvolvimento e crescimento da indústria brasileira, no fornecimento de equipamentos e serviços. Esse crescimento que está se dando, aí o governo brasileiro assim determinou que eu fosse, deve ser feito com o país produzindo equipamentos e serviços aqui para atender a sua própria indústria de petróleo. Nós temos maus exemplos no mundo, vários exemplos de países que são grandes exportadores de petróleo, vários países que são exportadores, eventualmente, de derivados, mas que não têm nada além de exportar petróleo e derivado. Nós não queremos isso, o Brasil não quer isso, nós queremos que a indústria que apoia os fornecedores de equipamentos, que a indústria brasileira, que a tecnologia que suporta todo esse crescimento, seja desenvolvida, criada, montada aqui no Brasil. Esse é que é, ao meu ver, o grande salto que a gente está dando e o esforço que o Brasil está fazendo para incluir socialmente, desenvolver, distribuir renda e melhorar tudo isso que nós queremos fazer e ter um Brasil mais justo, mais homogêneo. Eu acho que o pré-sal é sim uma dádiva e nós, com inteligência, vamos conseguir fazer essa riqueza se espraiar para a sociedade como um todo. O leitor Gilberto Brandão pergunta se a Petrobras Distribuidora tem planos de atuar mais fortemente em outros países, especialmente na América do Sul. Gilberto, essa é uma pergunta que as pessoas sempre fazem, mas aí eu preciso explicar uma coisa para você antes de dar a resposta objetiva. O Brasil tem uma situação diferenciada de muitos outros países do mundo. Como nós temos aqui a Petrobras como um grande fornecedor de petróleo, derivados e combustíveis, nós não podemos ter a própria Petrobras distribuindo combustíveis diretamente. Lá fora, quando você vai para outros países, para os Estados Unidos, para a Europa, na Ásia, você tem uma situação diferente em que você não vai encontrar uma Shell e uma Shell distribuidora, uma Exxon e uma Exxon distribuidora, uma BP e uma BP distribuidora. Isso é feito numa única empresa. Mesmo a Petrobras, quando atua fora do Brasil, quando ela atua na Argentina, quando atua na Colômbia, ela não tem essa distinção entre Petrobras e Petrobras Distribuidora. A Petrobras Distribuidora ela nasce de uma situação que nós temos no Brasil para que a atividade de distribuição seja apartada da atividade de produção e refino
no Brasil, para que se dê uma competição efetiva entre a Petrobras distribuidora e os outros distribuidores. Aliás, aproveito fazendo um parênteses, dizendo que por isto que nós compramos produtos nos mesmos preços, nas mesmas condições dos nossos competidores, para que essa competição seja justa. Então, apesar de sermos Petrobras, de sermos uma empresa 100% Petrobras, nós compramos produto pelos mesmos preços que os nossos competidores. A nossa única vantagem é que nós carregamos a marca Petrobras, que é uma marca que o brasileiro adora, que o brasileiro gosta, que o brasileiro se apropria dela. Pois bem, dito isto, eu volto à sua pergunta. Não faz sentido lá fora você ter uma Petrobras e uma Petrobras distribuidora. A Petrobras faz isso porque não há economicidade, não há racionalidade econômica em você fazer a separação. No Brasil, por essa situação, é que existe essa diferenciação. Então, quando você pergunta, a BR vai se internacionalizar, vai atuar lá fora? A resposta é não. Não há necessidade da BR se internacionalizar e atuar lá fora. Talvez a pergunta é, a Petrobras vai atuar na distribuição de combustível lá fora? Aí, a essa pergunta, a resposta é sim, já atua. Ela atua na distribuição na Colômbia, ela atua na distribuição na Argentina, né, e outros países. Como o senhor vê a chegada do carro elétrico no Brasil? E como a empresa está se preparando para isso? Essas são as perguntas do Marcelo Freitas. Marcelo, essa é uma pergunta cuja resposta os especialistas vivem se debatendo. Muita gente diz que o carro elétrico é o carro do futuro, muita gente acredita que o carro elétrico vai paulatinamente ocupar um espaço na matriz energética e no mercado de transporte, mas o que se observa hoje é que os carros elétricos ainda têm um preço que não é competitivo com os preços, né, dos demais carros. Os custos ainda são elevados. Toda nova tecnologia ela enfrenta dois problemas. Primeiro, é trazer nos laboratórios, na bancada, esses preços para patamares aceitáveis. Então, é preciso mais desenvolvimento tecnológico, mais investimento, mais coisas que precisam ser feitas. E no médio e longo prazo, ela precisa não só ser competitiva no laboratório, mas precisa ter toda uma logística de distribuição para atender a isso. Uma coisa é você ser competitivo no laboratório, outra coisa é você usar toda uma logística num país continental como o nosso, para que isso aconteça. Esse é um desafio que o carro elétrico vai ter. O outro desafio que tem é que nós optamos, até agora, o Brasil vem optando por uma rota de energia mais limpa, de uma rota de energia ambientalmente correta, que é a rota dos biocombustíveis. Nós temos aqui o etanol, nós temos aqui o biodiesel, e o carro elétrico vai ser um certo competidor desse caminho, dessa rota. Então, esse é um desafio que vai se olhar à frente e ver como é que vai andar esse caminho. De qualquer forma, os cenaristas, as pessoas que olham e traçam cenários em relação a isso, na sua grande maioria, preveem que o carro elétrico ainda vai levar um tempo, né, para ter uma presença significativa. Não que não exista carros elétricos, já existem carros elétricos, eles estão aí disponíveis. Aliás, nós já temos um eletroposto, né, fomos uma empresa que primeiro fez um posto, né, para fornecer energia elétrica, mas os carros elétricos eles vão demandar um tempo ainda para serem efetivamente competitivos e provavelmente para terem uma presença mais significativa no cenário mundial de transportes. A pergunta é, quanto tempo isso vai levar? Essa resposta é uma resposta difícil de dar. Tecnologia que vai ter um papel importante, os incentivos que os governos derem vão ter um papel importante para que isso se dê num tempo maior ou num tempo menor. Aí eu volto à sua pergunta. A sua pergunta é, e a Petrobras? A Petrobras, de muito, deixou de ser uma empresa só de petróleo para ser uma empresa de energia. A Petrobras já é uma empresa de energia. A Petrobras já está investindo em outras tecnologias. Nós já temos várias térmicas, nós somos um grande gerador de energia no país. Tá? A soma das nossas usinas termoelétricas hoje são quase do tamanho de uma Itaipu, equivalente a uma Itaipu. De forma que a Petrobras já é uma empresa de energia, vem diversificando as suas fontes, olhando para o futuro. E pode ser que esse seja o futuro lá mais adiante, e a gente tenha que andar nessa direção. Mas o que eu quero dizer é que, neste momento, ainda há uma predominância, uma prevalência, pelo menos na visão de todos os estudiosos e todos os cenaristas, de que os combustíveis derivados de petróleo ainda vão ser, pelo menos por 20 anos ou até 30 anos, a principal fonte energética para transporte no mundo. O leitor Anderson gostaria que o senhor falasse sobre os próximos desafios da Petrobras Distribuidora.
Anderson, desafio é o que não falta, mas como a gente diz no sistema Petrobras, que desafio é a nossa energia, né? Isso é o que nos move, é o que tem nos feito ser um sucesso ao longo dessa caminhada de várias décadas. Desafios existem. A Petrobras Distribuidora, que esse ano faz 40 anos, aliás, diga-se de passagem, ela foi constituída praticamente do zero para competir com as grandes empresas de distribuição que aqui estavam instaladas no Brasil, né? As grandes empresas mundiais, aqui estavam as grandes marcas de distribuição do mundo, e a Petrobras Distribuidora, nessa condição que eu citei para vocês, de ser uma empresa comprando produtos nas mesmas condições dos seus competidores, galgou posições e hoje nós somos o líder desse mercado. Hoje nós temos 38,6%, 38,8% aproximadamente, quase 40% do market share, do tamanho do mercado brasileiro de combustíveis. Na rede de postos nós chegamos quase a 32% de mercado. Então nós temos um desafio. Nós queremos continuar crescendo. Em alguns lugares, em algumas atividades, nós precisamos fazer um esforço de crescimento maior. Em outros lugares nós já temos um tamanho significativo, mas temos um desafio de crescer não só em market share, mas um desafio de extrair mais valor, de agregar mais valor aos nossos resultados, procurando produtos ou nichos ou atuações que agreguem mais resultado para a própria Petrobras Distribuidora. Eu dou um exemplo. Um dos produtos de maior valor agregado que nós distribuímos é lubrificante. Nós temos a marca que é Top of Mind. Quando você pergunta ao consumidor brasileiro qual é a marca de lubrificante que ele lembra, na sua grande maioria, do Lubrax. Esse é o Top of Mind. No entanto, o nosso market share é abaixo de 20%, está em torno de 19%. Então nós precisamos agregar mais, esse é um tipo de produto que nós temos espaço para crescer, nós acreditamos que precisamos crescer. Então esse é um desafio. Outro desafio, tem acontecido ao longo dos últimos anos uma mudança no país. No passado, o país crescia a uma taxa, por exemplo, de 3%, 4% ao ano, o consumo de combustíveis crescia menos do que o crescimento do PIB. Normalmente, quando o PIB crescia 4%, o Brasil crescia em consumo de combustíveis 2%, ou seja, metade do crescimento do PIB. O que é que está acontecendo hoje? Inverteu-se isso. Hoje, na medida em que o PIB cresce, o consumo de combustíveis tem crescido acima da taxa de crescimento do PIB. Exemplo, 2010, o crescimento do PIB foi em torno de 7,5%. O crescimento de combustível foi de 10%. Então, esse crescimento é bom, porque é um mercado maior, é um mercado crescente, mas traz desafios. Que desafios são esses? Desafios de logística. Desafios de você ter uma infraestrutura, fazer mais investimento em infraestrutura. E esse crescimento ainda tem uma outra variável. Qual é a variável? É que esse crescimento não é uniforme. O Brasil tem crescido mais nos últimos anos em lugar que historicamente crescia menos. Isso faz com que nós tenhamos a necessidade de alocar as nossas tancagens, as nossas bases, em lugares que historicamente tinha baixo consumo ou baixa demanda. De forma que nós temos sim muitos desafios, mas estamos confiantes, porque, como disse no início, o desafio tem sido a nossa energia e nós temos vencido esses desafios. Eu tenho certeza que com a equipe, com os empregados que nós temos aqui na Petrobras Distribuidora e com a marca que nós carregamos, certamente vamos vencê-los.